Boa noite. Boa noite. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, retira o sigilo de 27 depoimentos sobre a tentativa de golpe de Estado depois da última eleição. O ex-comandante do Exército dá detalhes de reuniões do ex-presidente Jair Bolsonaro com a cúpula das Forças Armadas. Afirma que recebeu 2 versões de uma minuta golpista. E que Bolsonaro sabia que não havia fraude nas urnas. O ex-comandante da Aeronáutica diz que o ex-comandante do Exército advertiu Bolsonaro de que o prenderia caso atentasse contra a democracia. E que se o Exército tivesse concordado, possivelmente a tentativa de golpe de Estado teria sido consumada. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, vive uma sexta-feira de caos depois de uma queda de energia. E em menos de 3 meses, o Brasil tem mais casos de dengue do que em todo o ano passado. O Jornal Nacional está começando. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou hoje o sigilo dos depoimentos de militares e políticos à Polícia Federal sobre uma tentativa de golpe de Estado. Um deles é o do então comandante do Exército no governo Bolsonaro, Freire Gomes. O general disse que Bolsonaro tratou de minutas golpistas durante reuniões com a cúpula militar. Freire Gomes afirmou ainda que se recusou a participar de uma tentativa de golpe e que Bolsonaro sabia que não havia irregularidades nas urnas eletrônicas. O general Marco Antônio Freire Gomes falou à Polícia Federal no dia 1º de março como testemunha. Comandante do Exército entre março e dezembro de 2022, ele deu detalhes de encontros realizados após o segundo turno das eleições daquele ano do então presidente Jair Bolsonaro com a cúpula das Forças Armadas para discutir a possibilidade de um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula. No depoimento, Freire Gomes afirmou que não foram encontradas fraudes nas urnas e que o então presidente Jair Bolsonaro sabia disso. Indagado se foi encontrada alguma irregularidade que colocasse em risco o resultado das eleições de 2022, respondeu que não, que o relatório elaborado pelo Ministério da Defesa não identificou qualquer irregularidade que colocasse em risco a credibilidade do resultado das eleições de 2022, dentro do que foi verificado. Indagado se o então presidente Jair Bolsonaro tinha ciência que a Comissão de Fiscalização Eleitoral não tinha identificado nenhuma fraude nas eleições de 2022, respondeu que sim. Sobre os acampamentos em frente a quartéis do Exército, o ex-comandante da Força afirmou que não retirou os manifestantes porque nunca houve uma ordem judicial para a remoção das manifestações. E diante das perguntas dos policiais, o general Freire Gomes disse que se recorda de ter participado de reuniões no Palácio da Alvorada após o segundo turno das eleições, em que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou hipóteses de utilização de institutos jurídicos como GLO, a garantia da lei e da ordem, estado de defesa e estado de sítio, em relação ao processo eleitoral. Estas são medidas extremas, que só podem ser usadas pelo presidente da República em caso de forte ruptura da ordem ou da democracia. O que não havia, porque todas as entidades fiscalizadoras comprovaram a lisura das eleições. O estado de sítio e o estado de defesa, segundo a Constituição, precisam de aval do Congresso. Perguntado sobre sua postura nessas reuniões, Freire Gomes disse que sempre deixou evidenciado ao então presidente da República, Jair Bolsonaro, que o Exército não participaria na implementação desses institutos jurídicos, visando reverter o processo eleitoral. Freire Gomes contou que foi convocado pelo então ministro da Defesa, o também general Paulo Sérgio Nogueira, para uma primeira reunião no Palácio da Alvorada no dia 7 de dezembro de 2022. Segundo ele, lá também estavam o então comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, e o ex-assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro, Felipe Martins. Segundo o general, Felipe Martins leu na biblioteca do Palácio argumentos jurídicos de uma minuta com teor golpista. Esse mesmo documento foi encontrado pela Polícia Federal no celular do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que fechou um acordo de delação premiada com a PF.
Freire Gomes disse que naquela reunião, Bolsonaro informou que o documento estava em estudo e depois reportaria a evolução aos comandantes das Forças Armadas. Segundo o ex-comandante do Exército, em uma segunda reunião com Bolsonaro, que contou com a presença dele, do almirante Almir Garnier e do então comandante da Aeronáutica, brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, foi apresentada uma nova versão da minuta. Um documento que previa a decretação do estado de defesa e a criação de uma comissão para apurar a legalidade do processo eleitoral. Freire Gomes disse à PF que ele e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente que eram contrários ao conteúdo do decreto e que Bolsonaro não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude. Freire Gomes afirmou que, pelo que se recorda, o almirante Garnier, ex-comandante da Marinha, teria se colocado à disposição do presidente da República. O general também relatou um encontro no dia 14 de dezembro daquele ano no Ministério da Defesa entre o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e os 3 chefes das forças. Segundo ele, as medidas golpistas foram o tema da reunião. Os investigadores então apresentaram a Freire Gomes uma minuta com teor golpista apreendida pela Polícia Federal em janeiro do ano passado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O general confirmou que o conteúdo do texto era o mesmo que foi discutido nas reuniões com Bolsonaro. Freire Gomes disse à PF que Anderson Torres dava o suporte jurídico para as medidas golpistas que poderiam ser adotadas. O general Freire Gomes afirmou que houve uma tentativa de convencer a cúpula das Forças Armadas a aderir ao plano de golpe de Estado. Que ele avisou ao então presidente Bolsonaro que a trama golpista poderia levar a uma responsabilização penal e que não haveria chance de reverter o resultado das eleições. Indagado se em alguma reunião com o então presidente Jair Bolsonaro, Freire Gomes deixou claro que nenhum instituto jurídico que decretasse serviria para mantê-lo no poder após o término de seu mandato, o general respondeu que sempre externou ao então presidente da República, nas condições apresentadas, que do ponto de vista militar, não haveria possibilidade de reverter o resultado das eleições. O ex-comandante do Exército também disse que foi alvo de ataques pessoais após se recusar a participar da trama. Até depor a PF, o general Freire Gomes não havia denunciado às autoridades as tratativas golpistas das reuniões. O depoimento dele é considerado pelos investigadores uma das peças-chave da investigação que envolve o ex-presidente, ministros e integrantes da alta cúpula militar do governo dele. Em nota, a defesa de Anderson Torres reafirmou que ele não participou de qualquer reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro e os comandantes militares para tratar de medidas antidemocráticas. Que Torres, segundo a defesa, citado de modo genérico e vago por 2 testemunhas, afirmou que houve grave equívoco nos depoimentos prestados e que vai requerer novo depoimento e eventual acariação, além de outras providências necessárias. A defesa afirma ainda que Anderson Torres coopera com as investigações e mantém compromisso inegociável com a democracia. A defesa de Felipe Martins afirmou que ele nunca redigiu ou auxiliou na redação de qualquer documento que determinasse um golpe de Estado ou a prisão ilegal de autoridades constituídas, que ele não integrava núcleo jurídico de qualquer organização criminosa que tivesse por objetivo subverter ilegitimamente o resultado eleitoral, que tão somente praticou atos lícitos e irregulares e que condiziam com sua função. Outro depoimento que teve o sigilo levantado foi o do ex-comandante da Aeronáutica. Carlos Almeida Batista Júnior afirmou que tentou demover o então presidente Jair Bolsonaro da ideia de usar medidas de exceção. Disse também que o então comandante do Exército, Freire Gomes, advertiu Bolsonaro de que o prenderia caso atentasse contra a democracia. Batista Júnior declarou ainda que se o Exército tivesse concordado, possivelmente a tentativa de golpe de Estado teria sido consumada. Logo no início do depoimento, o ex-comandante da Aeronáutica foi enfático ao dizer que rechaçou qualquer irregularidade nas eleições presidenciais em que Jair Bolsonaro foi derrotado. Disse que, conforme os resultados obtidos pela Comissão de Fiscalização do Ministério da Defesa, tem certeza de que não existiu qualquer fraude relacionada ao sistema eletrônico de votação. O relatório do Ministério da Defesa, que mostrou a lisura do primeiro turno, só veio a público no dia 9 de novembro, depois do encerramento das eleições presidenciais. Perguntado sobre a divulgação do documento,
Carlos Batista Nogueira Júnior disse que ouviu que houve uma determinação para não divulgar o relatório de fiscalização do sistema eletrônico do primeiro turno, que não se recorda quem teria falado sobre o pedido para atrasar a divulgação do relatório. Batista Júnior afirmou ainda que na reunião do dia 1º de novembro de 2022, 2 dias depois do segundo turno de votação, ele, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, o comandante do Exército, general Freire Gomes, e da Marinha, almirante Almir Garnier, além do advogado-geral da União, Bruno Bianco, expuseram ao então presidente da República, Jair Bolsonaro, que não tinha ocorrido fraudes nas eleições, que todos os testes realizados não constataram qualquer irregularidade e que era preciso reconhecer o resultado das eleições, com o objetivo de acalmar o país, que Bolsonaro perguntou ao então advogado-geral da União se haveria algum ato que se poderia fazer contra o resultado das eleições. O ex-comandante da Aeronáutica confirmou, ao longo do depoimento, as declarações prestadas pelo ex-comandante do Exército, general Freire Gomes. Os dois prestaram depoimento em dias diferentes. Carlos Batista Nogueira Júnior afirmou que o general Freire Gomes advertiu Bolsonaro de que o prenderia caso ele atentasse contra a democracia. Batista Júnior disse que em uma das reuniões após o segundo turno de votação, quando se discutiu a trama golpista, Freire Gomes deixou claro a Jair Bolsonaro que os institutos Garantia da Lei e da Ordem e Estado de Defesa não serviriam para manter o então presidente da República no poder após 1º de janeiro de 2023, que Bolsonaro ficava assustado, que o então comandante do Exército, general Freire Gomes, também tentava convencer o então presidente a não utilizar os referidos institutos e que em uma das reuniões dos comandantes das forças com o então presidente da República, após o segundo turno das eleições, depois de o presidente Jair Bolsonaro aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático por meio de algum instituto previsto na Constituição, GLO ou Estado de Defesa ou Estado de Sítio, o então comandante do Exército, general Freire Gomes, afirmou que caso tentasse tal ato, teria que prender o presidente da República. No depoimento, Freire Gomes não citou esse fato. O ex-comandante da Aeronáutica afirmou ainda que em outra reunião dos comandantes das forças com o então presidente da República, deixou evidente a Bolsonaro que não haveria qualquer hipótese do então presidente permanecer no poder após o término de seu mandato, que deixou claro a ele que não aceitaria qualquer tentativa de ruptura institucional. Assim como Freire Gomes, o ex-comandante da Aeronáutica também comentou a disposição do então comandante da Marinha, Almir Garnier, em apoiar Bolsonaro na trama golpista. Batista Júnior disse à PF que em uma das reuniões com os comandantes das forças, após o segundo turno das eleições presidenciais, dentro do contexto apresentado pelo então presidente Jair Bolsonaro de possibilidade de utilização dos institutos jurídicos da GLO e do Estado de Defesa, o então comandante da Marinha afirmou que colocaria suas tropas à disposição de Jair Bolsonaro, que tal posição do comandante da Marinha foi dissonante dos demais comandantes do Exército e da Aeronáutica. Batista Júnior afirmou ainda que utilizou uma estratégia para ganhar tempo e evitar que o então presidente assinasse alguma medida de exceção que subvertesse o Estado de Direito e que insistiu que não haveria qualquer justificativa para a decretação dessas medidas. Batista Júnior contou que em dezembro foi procurado pelo general Augusto Heleno, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que Heleno comunicou que teria que voltar às pressas para Brasília para uma reunião de urgência com Bolsonaro, que na conversa o depoente afirmou de forma categórica ao general Heleno que a Força Aérea Brasileira não anuiria, não apoiaria qualquer movimento de ruptura democrática, que o general Heleno ficou atônito. Indagado se o posicionamento do general Freire Gomes foi determinante para que uma minuta do decreto que viabilizasse um golpe de Estado não fosse adiante, Batista Júnior respondeu que sim, que caso o comandante tivesse anuído, apoiado, possivelmente a tentativa de golpe de Estado teria se consumado. Batista Júnior afirmou ainda que as pressões para anuir uma possível ruptura institucional não se limitaram às redes sociais, que o depoente foi interpelado pela deputada federal Carla Zambelli com a seguinte indagação: "Brigadeiro, o senhor não pode deixar o presidente Bolsonaro na mão", que em seguida o depoente disse:
Deputada, entendi o que a senhora está falando e não admito que a senhora proponha qualquer ilegalidade. Que o depoente reportou tal fato ao então ministro da Defesa, Paulo Sérgio de Oliveira, e que o ministro disse a ele que foi abordado por Carla Zambelli de forma semelhante. Assim como o general Freire Gomes, o comandante da Aeronáutica afirmou no depoimento que sofreu ameaças e ataques nas redes sociais por não ter aderido à tentativa de golpe. A defesa de Carla Zambelli afirmou que ela desconhece os fatos envolvendo a minuta, que reitera que jamais concordaria com algo irregular, imoral ou ilícito, que não se recorda do fato reportado e que, se porventura pediu acolhimento, o fez por causa da derrota nas eleições, apoio que, segundo a defesa, seria perfeitamente plausível naquele momento. As defesas de Augusto Heleno e Almir Garnier não deram retorno ao nosso contato e não conseguimos contato com a defesa de Paulo Sérgio Nogueira. A Polícia Federal intimou para depor mais 25 militares e civis. 14 usaram um direito constitucional e permaneceram calados. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, depois. E afirmou à Polícia Federal que ele questionou o resultado da eleição no TSE porque foi pressionado por Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi um dos que recorreram ao direito constitucional de não produzir prova contra si mesmo. O general Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que também foi comandante do Exército, e o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, também não responderam às perguntas da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe. Ficaram em silêncio também Augusto Heleno, ex-ministro da Segurança Institucional, e o coronel do Exército Marcelo Costa Câmara. Para não responder a questionamentos, os depoentes alegaram que não tinham tido acesso à íntegra dos processos. Entre os que responderam às perguntas está Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o partido pelo qual Bolsonaro tentou a reeleição. Valdemar afirmou que não participou de reuniões com ministros de Estado do governo Bolsonaro. O presidente do PL disse à PF que não estava presente na reunião de Bolsonaro com ministros e militares do alto escalão em julho do ano passado. Valdemar foi questionado sobre a fala de Bolsonaro na reunião, quando o ex-presidente afirmou, sem provas, que houve fraude nas eleições de 2022. A PF, Valdemar afirmou que não concorda com a fala do presidente Bolsonaro, pois já participou de várias eleições e nunca presenciou nada que desabonasse o sistema eleitoral brasileiro. Inclusive, orientou a bancada do partido a votar contra a implementação do voto impresso. Em 2022, após o segundo turno das eleições, o PL entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a verificação extraordinária do resultado do segundo turno das eleições. Para pedir a invalidação dos votos de mais de 250 mil urnas, o partido entregou ao TSE um relatório elaborado por uma consultoria privada, o Instituto Voto Legal. No depoimento, Valdemar disse que foi pago aproximadamente R$1 milhão ao Instituto. Questionado sobre de quem foi a ideia de contratar o Instituto Voto Legal, Valdemar declarou que a ideia surgiu entre os deputados do Partido Liberal e do então presidente Jair Bolsonaro, e que o então ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, indicou que procurassem o Instituto Voto Legal, pois poderiam ajudar. O Instituto não encontrou nenhuma prova das supostas fraudes no sistema eleitoral. O então presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, multou o PL em R$22 milhões e 900 mil por má-fé na apresentação do documento. A Polícia Federal também perguntou a Valdemar se desde o início da contratação do Instituto já havia sido pactuado a produção de um relatório sobre o funcionamento das urnas eletrônicas. Ele respondeu que sim, pois foram contratados para isso. Todavia, nunca foi apresentado nada consistente. O presidente do PL também foi indagado se foi encontrado alguma irregularidade que colocasse em risco o resultado do primeiro turno das eleições 2022.
e respondeu que não. E por que então ele entrou com a ação? Valdemar respondeu que quando houve o vazamento do relatório contratado pelo partido, os deputados do PL e o então presidente Bolsonaro o pressionaram a ajuizar tal ação no TSE. O presidente do PL também foi questionado pela Polícia Federal sobre as chamadas minutas do golpe. Valdemar respondeu que recebeu os documentos de uma pessoa que não era identificada. Valdemar disse que sempre descartou os documentos recebidos, pois eram apócrifos, não tinham assinatura. Indagado quando e onde triturou documentos, respondeu que descartou os documentos na sede do partido. Outro depoente é o general de brigada reformado Laércio Virgílio. A PF investiga o general sob a suspeita de participar de um núcleo de oficiais de alta patente que influenciava e incitava apoio de militares à tentativa de golpe, para manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder. O general negou ter participado de qualquer plano de golpe de Estado. Os agentes apresentaram áudios de conversas do general Virgílio com Ailton Gonçalves, um militar que tinha sido expulso do Exército. Num dos áudios, Virgílio afirma: tem que ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia de prender o Alexandre de Moraes no domingo, na casa dele. Virgílio confirmou que tinha sido o autor do áudio e que não sabe dizer como se daria uma suposta prisão do ministro, porque estava na reserva desde 2000 e apenas deu sua opinião em relação a esse fato. No depoimento do militar da reserva Cleverson Magalhães, a Polícia Federal indicou que numa reunião em novembro de 2022, militares podem ter definido um orçamento de R$100 mil para custear a vinda de manifestantes a Brasília. A Polícia Federal já tinha apontado que o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira pediu esse mesmo valor a Mauro Cid para organizar os atos antidemocráticos. Nós não conseguimos contato com Ailton Gonçalves Barros e com as defesas de Laércio Virgílio e Rafael Martins. A defesa de Valdemar Costa Neto afirmou que ele não vai comentar o caso. A defesa de Cleverson Magalhães declarou que ele não participou nem tomou conhecimento de negociações para um golpe. A defesa de Jair Bolsonaro não retornou ao nosso contato. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal considerou ilegal a prisão preventiva de Edson Figueiredo Menezes, ex-presidente do Banco Prosper. Na sessão virtual encerrada no dia 8 de março, a maioria dos ministros seguiu o voto do ministro Gilmar Mendes, relator do pedido de liberdade feito pela defesa. O colegiado concluiu que a prisão decretada pelo juiz federal Marcelo Bretas se baseou apenas na palavra de um delator, sem outros elementos que comprovassem que Menezes tenha desviado recursos do estado do Rio de Janeiro. Menezes foi preso em agosto de 2018 e solto no mês seguinte por decisão individual do ministro Gilmar Mendes, decisão que agora é referendada pelo colegiado. Os ministros decidiram manter a proibição de que Menezes tenha contato com os demais investigados. A defesa de Edson Menezes declarou que sempre acreditou na justiça. A seguir, os números do emprego no Brasil. Uma queda de energia suspende voos no aeroporto de Congonhas. Em janeiro, a economia brasileira criou um saldo de mais de 180 mil empregos novos com carteira assinada, o dobro do registrado no mesmo mês do ano passado. O setor de serviços foi o que mais abriu vagas e o comércio, o único que fechou postos de trabalho. Numa cidade com mais de 11 milhões de habitantes, sempre tem espaço e emprego para mais um. Foi isso que a Júlia pensou quando resolveu se mudar do interior para São Paulo em setembro do ano passado. Não consegui acreditar que tinha tantos candidatos, assim, parece que estava todo mundo procurando emprego também. A maré virou em janeiro, quando a Júlia finalmente conseguiu entrevista numa empresa de tecnologia aplicada à medicina.
e foi contratada para uma vaga na área dela, a de recursos humanos. Agora é terminar a faculdade e continuar crescendo na área de recursos humanos. Ninguém apostava em um janeiro tão bom no mercado de trabalho. Graças ao resultado bem melhor do que o do mesmo mês do ano passado, o Brasil tem hoje quase 45 milhões e 700 mil trabalhadores com carteira assinada. Em janeiro de 2023, eram um pouco mais de 44 milhões 130 mil. Os estados que mais criaram empregos foram São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os dados mostram que os empregos aumentaram em 4 dos 5 setores da economia. Indústria e construção civil, aliás, surpreenderam os economistas. E mesmo quando eles olham para o comércio, que é mais fraco nessa época do ano, dizem que esperavam um resultado pior. Agora, o setor de serviços foi o grande empregador com carteira assinada. O professor de economia da FGV, Renan Pieri, explica que é mais fácil abrir este tipo de vaga. A gente tem que o emprego no setor de serviços e no comércio, ele é mais barato do que ser gerado do que na indústria. Esse é o setor que mais cresce e mais puxa o nível de emprego para cima. Dado o bom momento, né, a gente tem bastante gente ocupada e mais dinheiro circulando. O economista Celso Donato diz que a geração de emprego é um empurrão para a economia. Em economia, a gente fala que tudo se retroalimenta. Então, a economia mais forte, ela faz com que o mercado de trabalho fique mais forte. Isso gera mais renda para as famílias, isso também puxa a economia. Então, o que a gente vai ver não é só esse mercado de trabalho forte agora em janeiro, mas os efeitos desse mercado de trabalho se espraiando pelo restante da economia e sustentando uma atividade mais forte até nos próximos meses. Uma falta de energia fechou o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, durante 1h30. Quando o segundo aeroporto mais movimentado do Brasil para, o efeito é imediato. A sala de embarque lotou e quem ia viajar teve de pegar as malas de volta e desembarcar. Deixaram a gente sair da aeronave e agora estamos sem informação nenhuma. Vamos atrás de saber quando é que a gente vai conseguir sair de São Paulo. Os pousos e decolagens em Congonhas foram suspensos por quase 1h30 por falta de energia na torre de controle. A AENA, concessionária que administra o aeroporto, disse que tem 6 geradores para abastecer os terminais e que neles a luz voltou rapidamente. Em nota, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DCEA, disse que a torre de controle tem um gerador que entrou em operação quando houve a falta de energia, mas que o equipamento apresentou problema técnico. De acordo com a concessionária que administra o aeroporto, 25 decolagens e 14 pousos foram cancelados. 13 voos foram alternados para outros aeroportos. A concessionária de energia Enel disse que apura o que causou a falta de energia na região de Congonhas. Em meio a filas, muitos passageiros reclamaram da falta de informação. Tudo bem que é um problema externo, não é do aeroporto, não é da companhia aérea, mas os passageiros têm que ser avisados. Depois de não conseguir viajar, os passageiros tiveram que enfrentar filas gigantes para tentar remarcar os voos. Eu me planejei muito para ir cedo, acordei 4 horas da manhã, porque eu sou de Campinas, preciso ir para o Rio porque eu vou palestrar lá amanhã, tem um evento acontecendo, eu preciso estar presente. Eu vou ter que dar um jeito de estar no Rio amanhã. A concessionária que administra o aeroporto declarou que cabem às companhias aéreas informar os passageiros sobre problemas nos voos. A Azul, a Latam e a Gol afirmaram que os passageiros estão recebendo toda a assistência necessária. A Polícia Federal fez uma operação em São Paulo para prender traficantes que aliciavam pessoas a levar drogas no próprio corpo. A Polícia Federal descobriu que traficantes de drogas se reúnem no centro de São Paulo nas tardes de sexta-feira para preparar a cocaína. Ali, eles reuniam pessoas para engolir drogas e levar para o exterior, as chamadas mulas. Pela manhã, os investigadores já tinham cumprido parte dos 2 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Num endereço em Osasco, na Grande São Paulo, eles prenderam um homem e recolheram $46 mil, celulares e passaportes. No fim da tarde, equipes táticas da PF bloquearam os acessos a esta galeria no centro de São Paulo. Um cão farejador ajudou a localizar o esconderijo da droga. No mês passado, um nigeriano que saiu do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, morreu durante um voo para a Etiópia. Ele levava 96 cápsulas de cocaína no aparelho digestivo. O gochuco Joel Linus teve uma convulsão durante o voo.
A operação de hoje é resultado de 4 meses de investigação que começou depois que a Polícia Federal prendeu 2 pessoas que tentavam embarcar para a Europa com cocaína no estômago. Um tipo de crime que aumentou nos últimos anos. Em 2021, a Polícia Federal prendeu 1 pessoa tentando viajar com droga no estômago. Em 2022, foram 7 prisões. No ano passado, 41. E só nos 2 primeiros meses de 2024 já são 25 prisões, mais da metade do total registrado durante todo o ano passado. A seguir, a eleição que pode dar um 5º mandato ao presidente russo Vladimir Putin. Os russos começaram a votar na eleição para presidente, que este ano vai durar 3 dias. À frente de um país em guerra e isolado do Ocidente, Vladimir Putin deve conquistar um 5º mandato. Não é esperado uma surpresa. Com seus principais opositores mortos, exilados ou presos, Putin votou hoje na eleição que deve garantir a ele, com tranquilidade, mais 6 anos no poder. Já são 24. A votação pela internet é uma novidade dessa eleição russa. Há desconfiança sobre manipulação e fraude eleitoral antiga. Mais uma vez, não há participação de observadores internacionais independentes, como é de praxe em grandes democracias. Na cédula desse ano, Putin e mais 3 candidatos, todos de partidos aliados do governo. 2 nomes que eram contra a guerra na Ucrânia e podiam fazer uma oposição de fato, foram desqualificados. Esse eleitor é Putin na cabeça. Diz que preza por estabilidade. Moradores de regiões ucranianas ocupadas pelas forças de Putin, anexadas ilegalmente, também estão indo às urnas. O governo da Ucrânia acusa os russos de coagir as pessoas. A votação termina no domingo. A primeira eleição presidencial na Rússia desde que o país invadiu a Ucrânia teve incidentes em pelo menos 5 lugares ao longo dessa sexta-feira. Em São Petersburgo, uma mulher jogou um coquetel molotov numa sessão eleitoral. Em Moscou, outra mulher colocou fogo numa cabine de votação. Num outro local, essa mulher derramou numa urna uma tinta verde. Há alguns anos, um líquido da mesma cor, vendido em farmácias como antisséptico, foi usado em ações contra opositores de Putin, incluindo Alexei Navalny, morto no mês passado numa prisão no Ártico. O presidente russo chamou esses atos de ações criminosas. Putin também falou que impediu uma incursão de forças ucranianas no oeste do país. O lado russo da fronteira voltou a ser alvo de ataques na manhã do primeiro dia de votação. Do outro lado, um bombardeio da Rússia à cidade ucraniana de Odessa matou pelo menos 20 pessoas. Um navio com 200 toneladas de alimentos chegou hoje à faixa de Gaza. O navio de uma organização de ajuda humanitária rebocou uma barca com comida e água potável. Segundo as forças de defesa de Israel, mais da metade da carga já foi inspecionada e desembarcada num pier provisório. Os alimentos vão ser distribuídos no norte do território palestino. Polícia Civil de Pernambuco prendeu 3 suspeitos de envolvimento no ataque ao ônibus em que estava a delegação do Fortaleza, em Recife. 4 suspeitos seguem foragidos. As prisões foram feitas 22 dias depois de integrantes de uma torcida organizada do esporte atirarem pedras e uma bomba no ônibus do Fortaleza após uma partida entre as equipes. 6 jogadores precisaram de atendimento no hospital. Começa hoje o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol de 2024. São 16 clubes em busca deste troféu. Em um campeonato que já vai começar com uma novidade. A CBF vai investir 25 milhões de reais ao todo, em premiações e em estrutura. O maior investimento já feito para a competição. A partir do momento que o futebol feminino se consolida enquanto um produto e a gente vê esse apelo, mais atratividade do ponto de vista comercial, a gente sabe o quanto é natural aumentar a audiência, aumentar a presença de público nos estádios. O planejamento financeiro também vai ser um diferencial do Palmeiras. O clube fechou o maior acordo de patrocínio da América Latina para um time feminino, 20 milhões de reais.
O patrocínio ajuda muito dentro do elenco, mas eu acho que é a força que ele dá pra gente, sabe? De saber que a gente está sendo valorizada no futebol. Investimentos que aumentam o nível do futebol feminino no país e intensificam a disputa. Em 11 edições do Brasileirão, 10 títulos ficaram com equipes paulistas. O Corinthians é o maior vencedor, com 5 conquistas. São tantas taças que o time montou um espaço aqui no Memorial só para elas. O Flamengo foi o único time fora de São Paulo a vencer a competição em 2016 e contratou 9 jogadoras para essa temporada. Cristiane é o destaque. É histórico, você entra para a história a partir do momento que você coloca essa camisa. E a responsabilidade que vem junto, claro. O Brasileirão Feminino começa hoje e vai até o fim de setembro. Vejo e prospecto um campeonato brasileiro, também por esse fator de investimento, o mais disputado das últimas edições e talvez até o mais disputado de toda a história. O Sport TV transmite Palmeiras e Flamengo ao vivo daqui a pouquinho, às 9h30, hora de Brasília. A seguir, o Brasil já tem mais casos de dengue do que em todo o ano passado. O Brasil já tem mais casos de dengue só este ano do que em 2023. A Thalita precisou de hidratação na veia para amenizar os sintomas. Com tanta dor, ela mal conseguia falar. É horrível, uma sensação de morrer. Em 2015, o Brasil teve quase 1.700.000 casos. 2023 chegou bem perto disso. Em apenas 2 meses e meio, 2024 já tem 1.684.781 notificações de dengue e já é considerado o segundo pior ano da série histórica. O número de mortes confirmadas por dengue neste ano no país é quase a metade do que foi registrado em 2023 inteiro, ano com mais óbitos desde 2000. Já são 10 estados e o Distrito Federal em emergência por causa do avanço da doença. Desde o mês passado, mais de 280 pessoas com sintomas graves de dengue foram internadas aqui no Hospital Estadual Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte. Nesta enfermaria, por exemplo, pessoas idosas com algum tipo de comorbidade dividem espaço com jovens que nunca imaginaram que as consequências da dengue poderiam trazê-los para cá. O Gabriel tem 22 anos, está na faixa etária mais atingida pela dengue e passou por 2 postos de saúde e uma UPA. Agora está internado no hospital. Eu tinha uma outra visão totalmente diferente da dengue, né? Achava que a pessoa ficava só com o corpo fraco ali, mas agora eu vi que não. Qualquer pessoa já está sujeita a ficar internada. O infectologista Carlos Starling diz que tantos casos de dengue já no começo do ano foram causados por vários fatores, entre eles as mudanças climáticas que provocaram mais calor e chuva, e pela estratégia que vem sendo adotada no combate à doença. O combate ao mosquito, né, da forma como vem sendo feita, principalmente nos momentos de crise, com certeza não funciona. Ou seja, nós temos que combater dengue o ano todo, o tempo todo. Se o Estado deixa de fazer o seu trabalho, que é condições sanitárias, oferecer condições sanitárias adequadas, coleta de lixo adequado, orientação adequada à população, né, certamente o estímulo falta. As famílias que convivem há décadas com o assombro do Aedes aegypti agora se preocupam com o avanço da dengue entre as gerações mais novas. A menina quietinha não combina com a energia de sobra de quem tem 5 anos. Valentina chegou ao posto de saúde em BH com febre alta e moleza no corpo. Ficou em observação tomando soro por 1 hora até voltar para casa, onde ganhou um mimo da avó. O coração corta, porque se a gente já acha pesado para nós mesmos, uma dor insuportável, aí a gente não quer para o filho, né, que não tem toda essa resistência que nós temos, né? O Ministério da Saúde reforçou que o momento é de intensificar a prevenção, o cuidado e agir conjuntamente com governadores, prefeitos e toda a sociedade para eliminar os focos do mosquito da dengue. Hora de saber como é que fica a previsão do tempo para o fim de semana. Aqui está ela, Jaqueline Brasil. Boa noite, Jaqueline. Oi, Heraldo. Boa noite para você, para Renata
e boa noite para você. O último fim de semana do verão vai ser quente, com temperaturas muito próximas dos 40 graus em grande parte do país. É o caso de Cuiabá e Rio de Janeiro, com máxima de 38 graus. Boa Vista e Campo Grande, 36. Em São Paulo deve fazer 35. Em Porto Velho e em Belo Horizonte, 34. E 32 graus em Florianópolis, Salvador e Natal. A alta pressão que intensifica o bloqueio atmosférico deixa o tempo seco e quente, afastando as áreas de instabilidade. Por isso, as nuvens de temporais se concentram mais nas extremidades do país e as frentes frias não conseguem avançar tanto, como essa que está agora passando pela região sul, provocando muita chuva em algumas cidades gaúchas e catarinenses. Por isso, permanece o alerta de temporal amanhã para o Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Pode chover forte também em parte do Pará, Tocantins, Maranhão e do Piauí até o Rio Grande do Norte. Deve chover em grande quantidade em Belém, São Luís e Teresina, com máximas entre 29 e 31 graus. Pode chover bastante também em Porto Alegre e em municípios gaúchos, como Uruguaiana e Bagé. Onde não há alerta de temporal, a condição é de chuva isolada. O tempo fica firme no sudoeste de Mato Grosso do Sul, do litoral de São Paulo até o sul da Bahia, também no norte baiano e em Sergipe. Até quarta-feira, a previsão ainda é de muita chuva em áreas do Pará, Maranhão e Piauí, mais de 200 milímetros. E no sul do Rio Grande do Sul, com 250 milímetros. A onda de calor deve durar até o meio da semana que vem, quando termina o verão. Portanto, do noroeste gaúcho até o sul do Espírito Santo, os termômetros vão permanecer entre os 35 e quase 40 graus. Boa noite, Heraldo, Renata. Boa noite, Jaqueline. Obrigada. O Globo Repórter desta noite vai mostrar por que o chocolate brasileiro é um dos mais apreciados do mundo. As histórias por trás da transformação do cacau em deliciosas barras de chocolate. O cacau que nasce em árvores centenárias da floresta amazônica e o fruto que renasceu no sul da Bahia. As técnicas que transformam as amêndoas em um produto especial. Nossa, quase queima a mão. As histórias no caminho entre a colheita e a fabricação. Isso aqui é o chocolate feito com as amêndoas daqui. Do fruto se aproveita tudo. Polpa, casca, semente e suco. A parte branca, chamada de sibirra, se transforma num vinagrete. O mel de cacau vira sorvete na receita. E a menina que convenceu os pais a criar uma fábrica de chocolate. A brincadeira virou um negócio premiado. É hoje no Globo Repórter. Depois do Globo Repórter tem o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana.